Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje nós vamos conversar sobre raiva e o que a neurociência tem para nos ensinar sobre essa emoção que é tão importante na nossa vida. Bom, no vídeo anterior, se você não acompanhou o vídeo anterior, eu te recomendo que você dê uma olhadinha, porque hoje é o segundo episódio da nossa minissérie sobre raiva. E no primeiro episódio nós apresentamos a visão filosófica de duas escolas. A escola estoica, representada pelo Sêneca, e a escola aristotélica, representada pelo Aristóteles, que tem duas visões de raiva bem diferentes, né? Enquanto Sêneca considera a raiva uma pequena loucura, o Aristóteles defende o que ele chama de raiva justa. E no vídeo a gente explica bem a diferenciação entre uma coisa e outra. Bom, o que a neurociência tem descoberto nas suas pesquisas e o que ela pode nos ensinar em relação à raiva? Bom, primeira coisa que a gente tem que situar a raiva dentro daquelas que são as emoções universais. Então a raiva faz parte daquele grupo de 5 emoções que são as emoções universais primárias. Você tem emoções primárias, que são aquelas que quando a gente sente a emoção, há uma resposta facial, através de expressões faciais nossas. Então, emoções que são consideradas primárias e universais são a raiva, o medo, a tristeza, o nojo ou desgosto e a satisfação ou felicidade. Alguns neurocientistas incluem também o ciúme e a surpresa, mas esses dois são mais polêmicos. O fato é que os 5 que são considerados mais consensuais são esses que eu falei. E, aliás, até recomendo para quem ainda não assistiu, uma animação muito bacana que trata dessas 5 emoções universais, que é o Divertidamente. É uma animação bem bacana em que essas emoções se tornam personagens nessa animação, e é bem interessante você ver como cada emoção tem um comportamento diferente e nos afeta o nosso comportamento. Bom, então o primeiro ponto é: a raiva é uma das 5 emoções primárias e universais. Então significa que se você está no trânsito e você recebe uma trancada, né? Você é vítima de uma manobra agressiva de um outro condutor, seja na Índia, seja na China, seja no Paquistão, na Indonésia ou no Brasil, se você identifica aquilo como uma ameaça, você vai sentir raiva, porque essa é uma emoção universal. Então, o primeiro ponto é esse. Ela, em todos os lugares do mundo, tudo aquilo que nós identificamos como uma ameaça gera uma resposta de raiva. O segundo aspecto que a neurociência vem nos ensinar é que a raiva, muitas vezes demonizada, né, sempre tratada sob o aspecto negativo, a exemplo do que a escola estoica nos ensina através do Sêneca, mas ela tem uma função evolutiva muito importante. Ela nos acompanha durante toda a evolução da nossa espécie e ela tem uma função muito clara, que é identificar uma ameaça e preparar o nosso organismo para uma resposta a essa ameaça. As respostas clássicas a qualquer tipo de ameaça são: você ficar paralisado, você fugir ou você lutar. Paralisia, fuga ou luta. Então, a raiva diante de uma ameaça, ela nos capacita, ela prepara o nosso corpo para que a gente tenha uma dessas 3 respostas. Ou fica paralisado, geralmente a paralisia, quando a ameaça é muito próxima, você não tem capacidade de se preparar para a luta ou de fugir, e essa ameaça é muito maior do que a tua força, então você se paralisa. A outra resposta é a fuga, e a outra resposta é você lutar. Então, a raiva, ela viabilizou a nossa evolução,
porque sem essa resposta nós ficaríamos muito mais vulneráveis a todos os perigos, né? Todas as ameaças que nós tivemos que enfrentar dentro da nossa caminhada evolutiva enquanto espécie. Então ela tem essa função evolutiva que é muito importante. E aí é curioso isso e chama atenção, porque você já deve ter percebido, né? Todos nós percebemos que discussões, por exemplo, sobre política são muito carregadas de raiva. E aí eu quero chamar a atenção para um aspecto muito importante. Percebam que políticos de todos os espectros ideológicos, eles manipulam as nossas emoções, em particular a raiva. Então, como é que eles manipulam? Geralmente, eles associam um determinado espectro político a uma determinada ameaça, a um valor que é muito caro a um determinado grupo. Então, se eu sou de um grupo social que valorizo muito a liberdade, e este político ele tem uma identidade, uma afinidade com este grupo, o que ele faz? Ele vai criar uma narrativa, vai pinçar alguns fatos verdadeiros ou não, que podem ser distorcidos ou não, mas o fato é que ele vai pegar determinados fatos, ou criar mesmo, porque tem muita mentira na política, e associar estes fatos a uma ameaça. Ele vai dar um tom de ameaça. Isso faz com que ele manipule as nossas emoções e gere algumas emoções fortes, a exemplo da raiva. Isso vale para qualquer situação. Então, assim como eu dei o exemplo da ameaça à liberdade, você pode ter a ameaça à igualdade. Um determinado grupo político, grupo social, valoriza demais a igualdade. É um valor muito essencial dentro da visão de mundo, da visão política deles. Então, o que eles fazem? O que os políticos fazem? Ele identifica o outro, o opositor, como uma ameaça a essa igualdade. Por isso, ele manipula as nossas emoções. Agora, nossa resposta emocional, ela não é igual, né? Cada pessoa tem uma resposta emocional. E aí entra um outro aspecto que a neurociência ensina. É que a raiva, ela não é homogênea, ela não é padrão. Você tem várias intensidades de raiva. Você começa com a raiva numa mera irritação e ela pode escalar, ela pode evoluir, passando por vários estágios. A exemplo da frustração, da exasperação, do desejo de vingança, e o ponto mais alto e perigoso é quando você está num estado de ira, né, de fúria. O estado de ira e de fúria, que é tratado muito pelo Sêneca no seu livro sobre a ira, ele é um estado, este sim, muito perigoso, porque ele anula, ele sequestra, é o que os neurocientistas chamam de sequestro da amígdala, ou sequestro emocional. Quando você está no estado de fúria, você sequestrou a sua amígdala, você praticamente anula ou baixa muito a capacidade de modulação das tuas emoções, seja pela amígdala, seja pelo córtex pré-frontal, que é uma das áreas do cérebro que é mais responsável por modular as nossas emoções. Então, quando a gente está tomado de fúria, de raiva, você está com essas funções, que são funções executivas do cérebro, e estão sobretudo concentradas no córtex pré-frontal, que é essa parte mais da frente, né, do nosso cérebro, que é responsável por essas funções de planejamento, de modulação do nosso comportamento social, que tem uma influência direta na nossa tomada de decisão. Então, quando você está no estado de fúria, essa área do cérebro ela não funciona bem. E por isso que a raiva, nesta intensidade de fúria, ela é uma péssima conselheira, porque ela não está trabalhando, você está tomando decisões sem a tua área mais evoluída no que tange a tomada de decisões. Então, é como se você estivesse num carro sem freio. Por isso que a gente deve ter muito cuidado nessa evolução da emoção raiva. Uma coisa é a irritação, que você está lá no início da intensidade. A outra, totalmente diferente, é quando você está no estado de fúria. Tomar qualquer decisão no estado de fúria
é tomar uma decisão abrindo mão dessas áreas cerebrais que são responsáveis pela modulação das nossas emoções, pela tomada de decisão, pela nossa capacidade de pesar custo-benefício, de fazer juízos morais. Então, realmente, a raiva ela é uma péssima conselheira neste sentido. O problema não é, portanto, sentir raiva, porque a gente vai ver em outros vídeos que a raiva ela é natural e ela tem também uma função muito importante dentro do nosso convívio social. O problema é quando você percebe a ameaça em tudo e em todos, e aí você fica sempre em estado de alerta, e aí é mais fácil você escalar de um estado de mera irritação para um estado de raiva, de exasperação, de desejo de vingança e de fúria. Então, ficar o tempo todo percebendo a ameaça é porque você está precisando de algum cuidado psicológico, porque isso vai te fazer mal. E há, inclusive, um fenômeno que é conhecido na neurociência, que é a transferência de excitação, que é quando a gente vai acumulando raiva, pequenas experiências de raiva, e aí, num determinado momento, você acaba explodindo. Então, a gente deve cuidar para que isso não aconteça. E cuidar que a gente tem que entender que certos contextos e certas posturas também afetam a nossa capacidade de lidar com a raiva. Então, o estresse, né, que libera no nosso corpo cortisol, que é um hormônio responsável pelo estresse, ele também vai ter uma relação direta com essa intensidade da raiva que a gente vai ter. O álcool, é muito comum a gente ver pessoas que têm um comportamento quando não bebe e se transformam totalmente, se tornam agressivas, violentas quando bebem. Por quê? Porque o álcool ele tem essa capacidade de afetar algumas áreas cerebrais, a exemplo do córtex, que atrapalham exatamente essa modulação das emoções. E aí você fica como um carro sem freio, com essa tendência de ser mais agressivo. Então, o cuidado não deixe a raiva escalar, e se ela escalar, se você estiver num estado de fúria, você precisa criar estratégias para que você volte para um estado de normalidade, porque a raiva num estado de fúria é uma péssima conselheira, conforme a neurociência nos ensina. Então é isso, essa é a mensagem do vídeo de hoje, espero que ele seja útil para você. Não deixe de dar a tua curtida, porque cada vez que você curte, esse vídeo chega, ele fica mais visível para outras pessoas no YouTube e quem sabe ajuda outras pessoas. Assina aí o canal, coloca o alerta de notificação e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fraternal abraço.